silêncio aqui antes, durante e depois da palestra, né? Porque depois a gente tem aqui os trabalhos de passe. Nós temos o nosso atendimento fraterno, que acontece às terças e aos sábados, às quintas-feiras também, terça, quinta e sábado, tá? Então, às terças-feiras vai acontecer às 19h30 até às 20 horas, de quinta-feira das 19h30 até às 20 horas, e ao sábado a partir das 17h30, tá bom? Então, quem sentir necessidade desse atendimento, quiser vir bater um papo, é só chegar nesses horários, tá bom? A pessoa chega, passa com o trabalhador da casa, né? Para de repente ter a necessidade de um tratamento, e lá é indicado esse tratamento, tá bom? Se físico, espiritual, se só espiritual. Os cursos mediúnicos e o estudo do livro e a evangelização infantil, elas retornam em fevereiro, tá? Na segunda semana de fevereiro. Para quem tiver interesse de iniciar os cursos mediúnicos do primeiro ano, é só falar com a gente orienta como fazer, com quem falar, tá bom? E agora a gente vai ver a nossa sobre-feira da noite, que se chama Um Dia. Não há como se esconder do Pai, pois o Pai observa todos os nossos movimentos e pensamentos, uma vez que o Espírito de Deus está em todos os lugares e inclusive dentro de nós. Esta observação devia ser óbvia para nós, estudantes do Evangelho do Cristo. Se Deus é a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, Deus obviamente está no cerne de todos os momentos de nossa vida. O que acontece é que, como todos os seres humanos não veem o que fazemos, criamos a ilusão de que ninguém nos vê. E mais, como dito por Jesus, antes mesmo que peçamos, Deus já sabe das nossas necessidades e do que precisamos. Mas sendo assim, por que não obtemos o que pedimos? Muito óbvia essa pergunta, não é mesmo? Uma vez que Jesus nos ensinou que basta pedir para obter, por que não obtemos o que pedimos? Este fato acontece todos os dias em todos os lugares. Para entender este aparente paradoxo, temos que recorrer ao conhecimento espiritual mais aprofundado. Para Deus, o que importa é o avanço espiritual. A matéria e o tempo em que estamos nela é importante, mas não é importante como pensamos. A matéria é uma ferramenta de ascensão espiritual. Para Deus, a única alma é mais valiosa do que todo o planeta. Uma única alma é mais valiosa do que todo o planeta. Jesus já nos afirmou de que vale um homem obter o mundo inteiro sem perder sua alma. Assim, nossa alma é mais importante que o mundo. Se o mundo vale menos do que uma alma, o espírito, que dirá as pequenas quimeras pelas quais sofremos, nos renoceamos, ficamos cansados e ansiosos para obter. O que precisamos é, muitas vezes, o contrário do que desejamos. Está oculto no sofrimento, disfarçado entre os obstáculos, misturado com os amargores e as decepções da vida. Esta noção é muito fácil de entender, mas difícil de fazer na prática, pois a mente muitas vezes entende, mas não quer, não deseja. Nos Jardins das Oliveiras, o próprio Cristo disse: Pai, afasta de mim esse cálice, e suou o sangue. Depois disse: Pai, seja feita a vossa vontade. Esse exemplo servirá para todos nós. Peçamos ao Pai o que desejamos e pensemos o que precisamos, mas aceitemos tudo que Deus nos proporciona. Agradeçamos e louvemos tudo que sobrevém em nossa vida. Uma vez tendo essa atitude, alcançaremos a paz dos sábios e santos. Não ouvirá queixas entre esses grupos, pois eles entenderam. Haverá dias em que seremos como eles, bem-aventurados, pacificadores, misericordiosos e os puros de coração. Assim falou Cristo. E nós podemos ser assim. Basta entender e praticar seu evangelho. Fique com Deus. Aula. A mensagem foi psicografada por Alexandre em 20 de agosto desse ano. Agora vamos passar. Nos acelerando, nos tranquilizando, nos deixando envolver por essa energia, nos colocando em contato com a espiritualidade de Deus que se faz aqui presente, junto com esses amigos. Vamos chegando até Jesus, no seu nome maior, agradecendo a Ele por essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho nessa noite. Agradecendo também pelo ano que tivemos,
por todas as oportunidades que tivemos durante o ano esse ano. Se foram boas, se não foram tão boas, aprendemos com elas também. Pedindo Jesus que se faça presente nessa noite, nos amparando, nos orientando. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Meus que estão em casa também. Bom, como tema, eu propus uma afirmação e uma pergunta, né? Ano novo, vida nova. Aí vai uma reflexão, né? Porque nessa época do Natal é uma época muito agradável, né? A gente vê as pessoas se enfeitando as casas, é bonito de ver, né? Gostoso, realmente, um clima muito acolhedor, né? Isso me remete a muitas coisas boas. Mas para muita gente ainda também é uma mistura de sentimentos, sabe? Tem muita saudade, né, de pessoas que já partiram, né, muitos arrependimentos. E eu ainda vejo muita euforia, que as pessoas ainda exageram um pouco. Né? Acho que vocês vindo para cá, você já deve ter percebido isso. Então é sempre uma mistura de sentimentos. E na verdade eu acho que não vai ser muito diferente não. Né? Ainda muita euforia, né? O pessoal ainda muito ligado a álcool, né? A gente vê nas reportagens que as estradas estavam lotadas, o congestionamento, né? Daqui a pouco tem a retrospectiva do ano na televisão, então aquele desfilar, coisas negativas. Né? Mas é curioso, porque chega nessa época, principalmente no meio do ano, as pessoas têm ali algumas crendices, né? Então, você vê a turma vestindo branco, né? Tem gente que vai pular 7 ondas, né? Come mentira, né? Mas ali eu me pergunto, né? Será que esses rituais, né? Ou assim, de passagem do ano, vai fazer com que haja uma mudança, né? Vai ter uma mudança significativa, né? Nessa época do ano, assim como nos anos anteriores, a gente sempre faz promessas, né? Eu acho que quando foi no ano passado, nessa mesma época, a gente estava fazendo algumas promessas, né? E deve se repetir agora. Eu acho que a primeira de todas é emagrecer, né? Porque não tem que não coma muito, né? Por esses dias, né? Mas a gente pensa, eu vou, sei lá, vou fazer um curso, uma pós-graduação, vou aprender um idioma, vou fazer uma viagem, vou limpar a caixa d'água, sei lá, a gente cada um faz uns planos. Mas aí o ano passa e aí a gente vê que aquilo que a gente se propunha a fazer, boa parte daquelas coisas ainda não foram feitas, né? Ou a gente começa e termina, ou larga pela metade, né? Aí fica sempre a pergunta, por que a gente tem essa dificuldade de estabelecer algumas mudanças, né? É interessante porque eu trouxe aqui alguns itens, né? São vários, né? Mas um deles, na minha humilde opinião, é porque a gente espera da vontade, né? Porque a gente tem preguiça para coisas novas, né? Eu sempre gosto de citar aquela pergunta no Livro dos Espíritos, né? Pergunta 909, né? O homem poderia vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços, né? E a resposta é sim, e às vezes até com pouco esforço. O que nos falta é a vontade. Então, desde a época da codificação, os espíritos eles vêm confirmar que realmente a gente ainda tem essa vontade oscilante para estabelecer mudanças. Mas existem outras também, porque
por exemplo, vamos imaginar que a gente queira, já pelo clima de empolgação generalizado nessa época, né? A gente, talvez por euforia, por empolgação, a gente queira mudar e já estabelece metas altas, né? Então, eu vejo, por exemplo, em áreas acadêmicas estão lotadas, né? Todo mundo quer, né, ficar bem. Só que é curioso, porque a pessoa vai lá, fecha um pacote de 3 meses, na primeira semana volta cheia de dor e volta a dor. Então, a pessoa tem essa dificuldade. Ou então, quer emagrecer muito em pouco tempo, ou quer virar vegano. Então, eu acho que estabelecer metas exageradas também não rola. Isso me lembra até a parábola do semeador, porque Jesus, na parábola do semeador, ele fala que o semeador saiu a semear, e num do trecho da parábola ele fala assim, que as sementes caíram em terra que tinha pouco solo, em solo pedregoso, né? E brotou, mas o solo secou. E essa parábola é a única que Jesus explica. Ele fala que essa semente que caiu em solo pedregoso, da terra, que brotou e o sol secou, se refere àquelas pessoas que no primeiro momento têm uma certa empolgação com a palavra, com a religiosidade, né? uma sintonia mais elevada, mas ela não consegue sustentar. Eu imagino que isso também se aplica para outras coisas, né? Então tem gente, por exemplo, que começa um curso, aí pouco tempo depois desiste, começa a fazer o regime, depois para, né? Começa a querer fazer alguma mudança e por alguma razão não consegue sustentar aquilo por muito tempo. É curioso isso. Uma outra coisa também que eu acho que dificulta, que impede a gente de fazer as mudanças é o auto-engano, né? A gente ficar com crenças limitantes. Porque eu estou velho demais, porque eu não tenho condições, vou querer terceirizar a culpa, né? Porque eu não tenho apoio em casa, minha mulher não apoia, meu marido não estimula, meus filhos não deixam, sabe? Então, realmente, são várias as condições, mas acho que essas 3 que eu pontuei são as mais recorrentes. Mas pensem comigo, um ano novo não seria como se fosse uma micro-reencarnação na encarnação? Nós somos reencarnacionistas, né? É como se fosse uma micro-reencarnação na reencarnação. Falando no espiritismo, né? Nós aprendemos na doutrina espírita que uma programação reencarnatória, né? Quer a gente participando ou não, porque isso é uma questão de mérito, né? A gente já fica estabelecido quem vai ser nossos pais, quem vai ser nossos filhos, qual é a nossa ocupação que a gente vai ter na reencarnação. Até o gênero de morte também já está mais ou menos previsto, sabe? Aí alguém pode falar assim, mas eu não lembro, para a nossa própria proteção, é bom que a gente não lembre. Mas intuitivamente a gente tem mais ou menos uma noção das coisas, né? Mas eu penso assim, se o ano novo é uma micro-reencarnação na encarnação, e nós já tivemos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas que trouxeram o medo deles de reencarnar, né? Curioso isso já aconteceu particularmente comigo, numa mesa mediúnica. Por quê? Medo do desconhecido, né? Não sei o que vai acontecer, não sei se vou dar conta, não sei se... Né? É como se fosse o medo da morte às avessas, né? A gente tem medo de morrer, sem medo de reencarnar. Né? Então eu fico pensando, sendo assim, então talvez nessa micro-reencarnação na encarnação também não sei o que pode me acontecer. Né? Eu espero que aconteça muita coisa boa, né? Torcendo para isso, faço o possível, mas eu não sei se eu vou passar por alguma provação, por algum resgate, né? Se vai ser o ano da minha desencarnação, por exemplo. Por que não? É possível, né? Mas Jesus já nos alertava nisso, lá em João 16:33, quando ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala assim, no mundo tereis
3 aflições, também a gente não precisa fazer muito exercício de imaginação para saber quais seriam essas aflições, né? Porque todo mundo aqui tem desafios na vida, né? Então a gente tem as nossas finanças, que é sempre uma luta, tem as nossas relações interpessoais, né? Que sempre são conflituosas em algum momento. Nós temos dificuldades no trabalho, na saúde, ou seja, dificilmente a gente está bem simultaneamente em todas essas áreas por muito tempo. Uma hora ou outra alguma coisa vai pegar. A saúde, as finanças, o trabalho, as relações, né? E aí fica a pergunta, né? Se Jesus pediu para a gente ter bom ânimo, como fazer para ter esse bom ânimo? Para ter esse bom ânimo, é engraçado, né? Porque o André Luiz, ele até no livro Sinal Verde, ele fala, né? Após a solução de um problema, aguarde outro, né? Então vem de encontro com essa informação que Jesus falou. O mundo só teria aflições. Mas eu penso assim, o que eu poderia contribuir, né, na nossa conversa de hoje para que a gente pudesse ter algumas medidas autoprotetivas para ter um ano bom, né? Então, eu gosto muito de trazer coisas práticas para a nossa vida, sabe? A nossa fé era muito esclarecedora, era muito psicológica, e acho que dá para a gente contextualizar as lições para o nosso dia a dia. Então, eu gostaria, né, de dar essa minha contribuição, falando quais seriam essas contribuições para que a gente pudesse realmente ter um ano bom, ou uma micro-reencarnação positiva. Bom, vou começar falando do nosso corpo físico, né? Todos nós temos essa ferramenta biológica, ela tem prazo de validade e a gente tem que cuidar dele, né? Eu sempre brinco que eu tenho um carro, por exemplo. Se o carro der problema, eu posso ir na oficina, vai me gerar transtorno e tal, mas eu sei que eu vou lá, a manutenção é feita, eu pego e ele vai me dar ainda algum uso. O corpo não tem como eu largar ele para pegar depois. Eu tenho que usar ele do jeito que ele tiver. Então, se eu tiver com dor, restrição, desconforto, vou ter que usar ele dessa forma. Então, eu preciso cuidar bem desse corpo, dessa ferramenta. E aí eu vejo que até os profissionais da saúde, seja biológica ou seja mental, até eles não cuidam, né? Então, eu vejo muita gente aí, por exemplo, focando demais em uma determinada área, mas esquecendo de se hidratar, esquecendo de ter uma alimentação adequada, comendo muita comida processada, né? Não se exercitando, né? E aí, com o tempo, vem as restrições, né? E aí, quando eu estiver com esse desconforto, perder tempo em clínica, fazendo exame, gastando com medicamento, né? E por mais que as pessoas que estejam no meu entorno me amem, eles não vão poder me substituir nessa situação. A dor é minha, né? Então eu acho que a melhor terapia é preventiva. Eu preciso me cuidar, buscar a saúde integral, que é corpo, da mente e espírito. Né? Então eu falei do corpo. Vou falar da mente. Bom, desenvolver. Por que mente? Desenvolver competências emocionais. Essa é uma expressão que eu gosto, porque todos nós aqui, como eu disse, nas nossas relações, por exemplo, interpessoais, a gente passa muito por conflito, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é freira, né? E eu tive a oportunidade de visitar, ela é africana, ela é de Guiné-Bissau. Eu achei que ela fosse voltar para a terra dela esse final de ano, fui levar o material, mas ela vai voltar no meio do ano que vem. E aí, conversando com ela falou assim: mano, nesse final de ano e tal, como é que estão as coisas? Ela tem as atividades sociais dela. Ela falou assim: Carlos, eu sou muito procurada ainda para aconselhamento. É mesmo? E quais são os desafios das pessoas? Muito conflito, muito conflito. Irmã, o que eu faço? Meu marido é tão duro, sabe? Ele é tão agressivo. Porque minha esposa me compreende também. Porque meus filhos são ingratos. São más relações, cara. Isso é muito difícil.
Então eu penso que quanto mais a gente desenvolver competências emocionais para a gente lidar com essas adversidades, eu acho que a gente sofre menos, né? Para lidar com o luto, com a frustração, com a carência, com o vazio existencial, né? Com humilhação, né? Com um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Hoje, por exemplo, eu encontrei um amigo meu, né? E aí ele é preparador físico, o filho dele também é fisioterapeuta, aí ele encontrei no pai conversando, aí ele falou assim, meu filho está depressivo, né? Passou por uma humilhação, tinha uma grande expectativa e alguém puxou o tapete dele. E eu brinquei, né? Eu falei assim, poxa vida, está engrossando um couro, né, meu menino? Eu falei assim, aí eu virei para o pai dele e falei, quanto que a gente não aguentou nessa vida? Porque ele tem mais ou menos a minha faixa etária, né? Quanto que de humilhação que já nós não aguentamos, né? Então as pessoas não desenvolvem essas competências emocionais. Isso não tem faculdade que ensina, né? Ensina você a ser mais paciente, para você aprender a calar, a ouvir, a esperar, entender. Uma série de coisas que eu vou tentar falar aqui hoje à noite, né? A gente é que tem que fazer essa busca, né? A gente tem, ainda, né, falando sobre a mente, a gente precisa também se observar. Porque na pergunta 919, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso me conhecer. Todos nós temos um comportamento repetitivo. E esse comportamento repetitivo é que tem originado os nossos resgates e as nossas provações das últimas encarnações e dessa também. Então eu preciso me conhecer. Quais são os aspectos negativos da minha personalidade? Será que eu sou uma pessoa que carrega um tom nas palavras e na dose, estou sempre machucando os outros? Será que eu sou uma pessoa que quero que as coisas sejam tudo do meu tempo, do meu jeito, da minha forma? Será que eu sou uma pessoa que não tem muita sensibilidade, muita empatia? Sei lá, eu preciso me conhecer. Porque esse comportamento repetitivo é que justifica a maior parte dos nossos problemas, principalmente nas nossas relações interpessoais, e certamente originou as nossas provações, né? Todo mundo aqui sabe qual é a dor que passa no momento, né? Pode não sei se é física, psicológica, emocional, financeira, mas essa dor ela teve essa origem no mau uso que a gente fez do nosso livre-arbítrio por conta desse comportamento repetitivo e negativo que a gente tem. Então, realmente, os espíritos fazendo referência a Sócrates, né? Porque você conhece até a ti mesmo de Sócrates, que ele se refere, muito antes de Jesus, ele é extremamente atual. Eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Quais os aspectos negativos da minha personalidade que eu preciso trabalhar, que me colocam em situação de risco, de conflito, de desconforto, né? De tristeza, de melancolia, de raiva, eu preciso conhecer. Né? Bom, e por que espírito? Lembra que eu falei, recomendar as medidas autoprotetivas da saúde integral, corpo-mente e espírito? Porque nós estamos aqui na doutrina espírita. Nós somos espíritas. E o espiritismo, como uma religião por excelência, ela mostra essa interatividade dos dois mundos, né? Físico e extrafísico, né? E uma das coisas que o espiritismo nos traz é que nós nascemos para desenvolver as nossas qualidades morais, né? Paciência, solidariedade, empatia, um monte de coisa boa, dá para se relacionar um monte de coisa. E principalmente como combater os efeitos morais, né? Egoísmo, vaidade, arrogância, personalismo, por aí vai, né? Porque essas coisas a gente pode dissimular. Talvez do ponto de vista social, legal, a gente não esteja cometendo crime nenhum. Somos pessoas normais. Só que quando a gente chega do outro lado da vida, a gente entende que nós renascemos com essa função, né? Para combater justamente essas
essas máculas espirituais, né? E para isso, a gente tem que desenvolver a nossa espiritualidade. É curioso, né? Parece uma redundância. Eu estou no espiritismo e, ao mesmo tempo, eu tenho que desenvolver a minha espiritualidade. É diferente de religiosidade. Espiritualidade, ela é um vínculo consciente de mim com o meu poder superior, com Deus. Ela é vertical, né? Eu sempre gosto de usar a seguinte metáfora, né? Que, por exemplo, uma vez eu estava lá em Paraty, fui passear por uma ilha, né? Aí peguei um barquinho de pesca, porque era alta temporada, né? E o cara deixou de pescar para levar a gente numa ilha. E ele ficava toda hora virando o timão para lá e para cá. E ele não conversava direito com a gente, eu só ficava virando. Eu falei assim, não, por que você não amarra esse timão aí e fica batendo papo aqui com a gente? Ele falou assim, não posso, porque as marolinhas, elas vão tirando o barco da direção, eu preciso ficar corrigindo a trajetória, né? Então eu penso assim, todas as vezes que eu faço uma oração, todas as vezes que eu venho aqui assistir uma palestra, todas as vezes que eu procuro algo transcendente, elevado, sublime, eu estou corrigindo o timão da minha existência para as marolinhas da influência externa não me tirar do rumo. Gostaram da metáfora? Né? Então eu preciso ter orações constantes, né? Sempre me aprumando, porque senão daqui a pouco alguma coisa me tira do rumo. Aí eu fico ansioso, porque tem muita ansiedade nessa época do ano, né? Muita agitação, algo me tira do centro, algo me irrita, algo me descompensa, aí quando vai ver, eu já saí do grupo. E aí depois para a volta demora, né? Não é assim, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente tem um conflito com alguém e tal, não demora para a gente se acertar. Então, para evitar isso, né, a gente precisa estar sempre trabalhando a nossa espiritualidade e desenvolver a nossa religiosidade, que é isso aqui, é o original, né? Essa congregação, né? A gente se aquece. Um amigo meu usou uma vez uma seguinte metáfora, ele falou assim, por que é importante a presença na casa espírita? Né? A gente quando faz um churrasquinho, né? Se você separar um carvão, rapidinho esfria, né? Mas se você chegar no outro dia de manhã cedo, se você encostar lá, ele ainda está quente. Então a gente precisa um dos outros para nos aquecermos espiritualmente, né? E a religiosidade, isso não importa a fé, né? Todas acho que cumprem essa função espiritual, né? De congregação. Mas a fé espírita, que é o teto que nos abriga, né? Ela tem uma contribuição muito especial, né? Nessas medidas autoprotetivas para 2005, quando ela fala do transtorno da obsessão espiritual, por exemplo. Porque a gente se preocupa em não pegar doença, em se contaminar, a gente lava as mãos, a gente se preocupa, que nem eu disse no início, né, com o exercício físico, se hidratar, mas com o que eu sinto, com o que eu penso. A depender do que eu estiver sentindo ou pensando, eu estabeleço as sintonias equivalentes, né? E se forem negativas, daqui a pouco eles vão potencializar aquele meu lado sombra. E aí, se eu já tenho tendência à irritabilidade, aí eu fico mais irritado ainda. Se eu tenho alguma tendência negativa, né, eles conseguem estabelecer essa vinculação e eles potencializam. Né? Paulo de Tarso que falava, né? Ele fala assim, o bem que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou, não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim, ele fala. Então, se nós não tivermos uma atenção com relação a isso, esse pecado que habita dentro de mim vai estabelecer essa sintonia e pronto, quando vai ver, meu Deus do céu. A gente encontra estímulo para fazer coisa errada fácil. Outra coisa que a doutrina espírita nos traz é a lei do retorno, que é a diversidade, né? Que é como eu disse, né? Não sei o que me reserva 2025. Bom, se a lei do retorno, nessa micro-reencarnação chegar e cobrando coisas do passado, né? Como Jesus já nos alertava no mundo das aflições, eu acho que é um pensamento que seria interessante a gente entender de que tudo é dual. Deus não vai errar comigo, se aquilo está vindo é para o meu próprio bem, e a ideia é dual,
Então pode ter aquele seu aspecto negativo, mas também tem o seu aspecto positivo. O que é que eu tenho que aprender com isso? Né? De que recursos eu disponho para lidar com essa situação? Se eu tiver recursos, vou fazer frente e vou tentar administrar, fazer o meu melhor. Se não tiver, não me cabe outra coisa a não ser aceitar. Né? Eu acho que viver um dia de cada vez é importante, extremamente importante, porque a gente acaba sendo influenciado por esse efeito manada, né, dessa agitação, e quando vai ver, a gente faz o que todo mundo faz, vai o que todo mundo vai, quer o que todo mundo quer. Então a gente precisa realmente viver um dia de cada vez. E alguém pode falar assim, mas está muito difícil, como é que eu vou viver um dia de cada vez? Está doendo, eu queria que isso passasse. Eu gosto de uma historinha lá do Chico Xavier. Eu recomendo um livro para vocês chamado As Vidas de Chico Xavier. Eu li e fiquei impressionado. Eu não fazia ideia do tanto que esse homem sofreu, sabe? Não fazia ideia. Né? A gente sempre imagina o Chico atendendo um monte de gente, psicografando e tal, mas ele levou tapa na cara, ele levou cusparada, ele não tinha paz na casa dele. Botaram polícia dentro da casa dele, porque as pessoas queriam invadir. Teve um cara que pulou o muro da casa dele com uma faca na mão, queria matar ele. As pessoas chacoalhavam o portão, você tem que me atender, você tem que me atender. Ele não tinha paz. Não, vocês não fazem ideia. Né? E aí ele estava tão agoniado de ele não ter paz, de ter privacidade, de sofrer de angina, de catarata, que uma vez um sofrimento intenso, né? Ele chegou para a irmã e falou assim, irmã, será que você não poderia levar uma mensagem minha para a nossa Mãe Santíssima? Ela certamente vai me trazer uma mensagem que vai me tranquilizar o meu coração. Ela falou assim, tá bom, Chico, eu vou atender o seu pedido, eu vou ver se a Mãe Santíssima pode mandar alguma mensagem. Tá bom? Aí tempo depois, ele voltou, Chico, eu trouxe uma mensagem da nossa Mãe Santíssima para você. É mesmo? Deixa eu pegar papel para anotar. Foi lá todo ansioso, pode falar. A nossa Mãe Santíssima mandou falar para você. Isso também passará. Aí ele anotou. O que mais? Só isso. Isso também passará. Era na mensagem que a nossa Mãe Santíssima mandou para você. Então, é com bom humor que a gente fala, mas, poxa vida, se essa, de fato, essa mensagem certamente chegou para ele, vindo de mim, você acha que alguém tivesse diferente? Então, por mais intenso, por mais contundente que seja o desafio que eventualmente você venha para passar, ou até mesmo a alegria que você tenha, lembre-se, isso também vai passar. Os extremos, né? A alegria, a tristeza, isso vai passar. Né? Outra coisa também que é interessante a gente falar, para a gente desenvolver a nossa afetividade. É claro que quando a gente fala de desenvolver a nossa afetividade, aqui a casa espírita é fantástica nesse sentido, né? Quando a gente chega, abraça os espíritos, aqui a gente estabelece uma família que a gente escolhe. Né? Eu, por exemplo, não consigo mais imaginar minha vida sem ver muitos dos que estão aqui, quase a maioria, né? Já faz parte da minha vida. Né? Os irmãos que realmente fazem parte da minha vida. E é bom visitar, receber amigos. Mas quando eu falo de desenvolver a afetividade, e aí eu falo justamente naquilo que eu falei, né, nas nossas relações interpessoais, que se refere a relações conflituosas. Né? Porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de falar, né, com um terapeuta, que a maior dificuldade dos casais é justamente, entre tantas outras, é falta de nutrição afetiva. Né? Você ser delicado, você ser amoroso, você falar assim, tá bonito, você tá cheirosa e tal, você é agradável. Né? E aí os opostos também acontecem. Então a gente carrega no tom, a gente tem um excesso de percepção negativa, né? Porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, não sei o quê. Isso vai minando. Mas isso não se aplica só nas relações do casal, isso também nas nossas relações. Falta de nutrição afetiva para os nossos amigos. Hoje está cada um no seu quadrado, né? Poxa, eu mandei uma mensagem para você, você visualizou, não respondeu, as pessoas se pagam por isso. Né? Eu acho que a gente precisa realmente nutrir mais afetivamente as
nossas relações de amizade. Isso aquece, isso evita a ideação suicida, isso faz com que a pessoa ela tenha um acolhimento, isso é cristão, né? Isso faz com que a pessoa ela sinta o calor humano, porque eu acho que a gente precisa de calor humano tanto quanto o ar que a gente respira. Sinceramente, essa é a minha opinião, né? E quando a pessoa, por exemplo, estiver irritada e vier descompensada, tente entender as motivações ocultas. Isso pode acontecer no trabalho, na via pública, ou mesmo dentro do nosso lar. Por exemplo, nós somos espíritas. A gente sabe, eu falei agora há pouco, das influências espirituais. E se essa pessoa estiver sob uma influência espiritual, por exemplo, isso não explicaria às vezes por que a pessoa está carregando no tom, nas palavras, no toque. Ou se essa pessoa, já que somos encarnacionistas, inconscientemente ela não sente algo por mim que ela nem sabe explicar. Talvez eu deva ter machucado, ferido, magoado, agredido, né, essa pessoa. Isso poderia justificar talvez esse comportamento tenso, né? Ou se, falando na psicologia, e se essa pessoa estiver copiando modelos inconscientes, teve um pai agressivo, teve um ambiente tóxico na infância, e ela está repetindo as suas bases. Isso também conta, né? Então, ou seja, como é que a gente pode ter acesso a todas essas variáveis para entender por que a pessoa está agindo ou falando da forma que está? Percebe? Então a gente precisa entender quais são essas motivações ocultas, né? Porque a pessoa talvez inconscientemente nem ela mesma saiba. Tem até uma frase de Gustavo Jung, né, que ele fala, né? Até se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Curioso nessa frase. Outra coisa também é a gente, tudo bem, vamos imaginar que às vezes precisa mesmo um enfrentamento. Por exemplo, quem tem filho adolescente, então você tem que se posicionar, tem que ser filho, né? Às vezes a discussão é tensa mesmo, né? Ou numa relação conjugal, ou numa relação de trabalho, né? Eu acho que, como eu disse, a gente precisa desenvolver competências emocionais, eu vou frisar essa frase, para a gente escolher o momento, o tom e as palavras. Porque se a gente tiver essa inteligência emocional, a gente já não age reativamente, a gente age proativamente, né? E a gente fala baixo, e a gente está sob o domínio. Porque falar sobre o domínio da emoção, a gente também escolhe mal as palavras, o tom, e quando vai ver, não dá para você dizer o que disse, né? Já foi dito. Lembrar também, né, que assim como essa pessoa, ou essas pessoas, no nosso convívio, nas nossas relações interpessoais, ela está em construção, ou seja, ela está reencarnada, existe um mundo no seu inconsciente profundo de outras encarnações, todos nós temos uma nuvem de testemunhas no mundo espiritual, que nós elegemos como companhia, seja por desafeto, por afinidade, né, ou pelas nossas fraquezas morais, que eles se sintonizam, ou por uma visão de mundo equivocada, porque nem todo mundo tem a mesma visão do mundo, né? A gente tem tendências, predisposições, necessidades variadas, né? A gente precisa ter paciência, porque também tiveram muita paciência com a gente. Ninguém é o que nasceu pronto, né? Então a gente também magoou, feriu, a gente também falou que não devia ter dito, né? Fez o que não deveria ter feito, né? Um dia a gente vai lembrar, quando a gente estiver mais forte, mais preparado para isso, né? Agora, e para a vida material? Porque nós estamos mergulhados nas 5 dimensões, né? Então, não só através dos 5 sentidos, né? Ver, os ouvidos, falar, o mundo material. Então, nós vivemos um mundo material, uma sociedade materialista e neoliberal, cada vez mais neoliberal. Como é que a gente pode interagir com isso? Se isso tem causado muitos conflitos também, muita ansiedade e muita depressão. Por que eu não tenho a vida que o fulano tem? Por que
que eu não tenho a tranquilidade do meu tempo? Por que eu não tenho, né, a vida financeira disciplinando? As redes sociais não é uma vida editada, tudo parece que está todo mundo bem, né? Aí quando você começa a ver aquilo lá, você compara com as suas, você fala, nossa, só eu que estou, né? Então, citando novamente o Livro dos Espíritos, na questão 922, ele fala, a felicidade terrena, Kardec pergunta, né? A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para os homens? Resposta: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Para 2025, vamos lembrar disso. Eu tenho necessário? Tenho. Minha consciência está tranquila? Eu magoei, feri, machuquei alguém? Eu ignorei a minha própria consciência? Não. Né? Bom, Jesus, nas anotações de João, ele falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então eu imagino assim, esse ano novo como uma micro-reencarnação na encarnação, é como se estivesse realmente nascendo novamente também. Embora aqui muitos dos nossos irmãos interpretam como batismo, mas é nascer de novo para novas disposições, para novos objetivos, né? Para novos anseios, desejos. Né? Então, tudo bem, a gente vai nascer. Porém, eu acho que nessas longas experiências de tentativa, de erro, de outras encarnações, né, não vai ser diferente nessa encarnação. Nós também vamos ter tentativas e erros. Então, eu queria frisar que errar faz parte. A gente vai errar, a gente vai se equivocar. Porque eu penso assim, se eu, na minha maturidade, eu falo, poxa, sabendo que eu sei, como é que eu posso ter dito o que disse? Né? Sabendo que eu sei, como é que eu posso ter feito o que fiz? Quando eu já fiz, quando eu já falei. Então, ainda existe um mundo de condicionamentos inconscientes que eu ainda estou lutando contra isso. Por isso que vai precisar de muitas encarnações. Né? Claro que eu já melhorei muito, claro que o Espírito, nas palavras do Nivaldo, salvou a minha encarnação, eu parafraseado, essa casa aqui salvou a minha encarnação, me dando uma oportunidade de ser também, de exercício, de conhecimentos, para eu me mapear, me enxergar, né? Mas eu ainda vou errar, né? Eu preciso me levantar quantas vezes se fizerem necessárias, né? Para encerrar, eu gostaria de trazer uma mensagem de Natal que Kardec colocou na Revista Espírita no ano de 1862, né? E eu peço atenção de todos, abram aspas. Eis, meus caros amigos, os conselhos que vos dou e aos quais junto os meus votos para o ano novo que começa. Não sei que provas Deus nos destina para esse ano, mas sei que, quais forem, as suportareis com firmeza e resignação, pois sabeis que, para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à coragem. Ou seja, Kardec pede coragem, né, para os desafios e enfrentamentos, né, que todos nós temos. Né? Lembra que eu falei que a gente sempre faz promessas, né? A gente fala assim, eu vou emagrecer, eu vou fazer uma viagem, eu vou trocar de carro, eu vou pintar o portão, vou, sei lá, cuidar melhor do meu corpo, fazer exercício, vou me nutrir melhor. No fundo, sinceramente, eu acho que a espiritualidade não está muito preocupada com isso, não. Porque isso não derrotar a gente, né? A gente que vai. Se a gente não cuidar bem do corpo, a gente vai sofrer as consequências. Se a gente procrastinar aquilo que deve ser feito, também é responsabilidade da gente. Eu só vou querer saber uma coisa: você foi mais paciente? Você foi mais amoroso? Você foi mais empático? Você procurou calar, ouvir, esperar, né? Você
teve sensibilidade com os desafios do sermão? Se as respostas forem negativas, eu acho que dá tempo da gente fazer a correção, porque foi para isso que a gente encarnou. Simples assim. Nós encarnamos para desenvolver valores morais, espirituais, né? Que isso aqui conta. Tá bom? Então, que a gente possa, né, nesse 2025, estar atento a todas essas variáveis que nós estamos sujeitos, né? Dessa micro-encarnação na encarnação, né? Fazendo um uso construtivo do nosso tempo, né? E sempre fazendo um balanço interior, né? Para ver se realmente a gente está sendo coerente com a doutrina que a gente abraçou, com o Evangelho de Jesus que a gente defende, né? Sendo paciente, empático, amoroso, fraterno, né? Aprendendo a esperar, calar, a ouvir, a compreender. Beleza? Feliz ano novo, gente. Uma vez, elevemos nossos pensamentos até Jesus. Mais uma vez, vamos agradecer por essa oportunidade, por esse evangelho, todo o suporte que recebemos dele, a espiritualidade alcançada. E vamos realmente pedir a Ele que continue nos amparando, nos sustentando, fortalecendo a nossa coragem. Esteja conosco a cada dia, a cada recomeço. Te agradecemos, Jesus, por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia. E te pedimos que permaneça conosco, mas esse ano sensível. Que assim seja, a graça de Deus. Pessoal, vamos fazer uma rápida vibração para o passe coletivo por conta da frequência baixa. Eu vou pedir licença para conduzir vocês com uma vibração para a espiritualidade que conhece o enfrentamento de cada um, os desafios de cada um, eles virem nosso benefício. Então, eu vou pedir para que os senhores e as senhoras aqui presentes, por favor, se tranquilizem e eleve o pensamento a Jesus e acompanhe nessa rápida oração. Por favor. Deus, nosso Pai Supremo Criador, eu e meus irmãos aqui presentes, elevamos o nosso pensamento a Ti, em prece de gratidão. Queremos te agradecer, Senhor, por nos ter inserido em vida, né, nessa escala evolutiva, dos ciclos que já foram vencidos, das encarnações que já foram superadas, contáveis corpos, pais, mães, na presente encarnação também, Senhor, te agradecemos todas as bênçãos que compõem ela, nosso corpo físico, nossos amigos, familiares que toleram as nossas falhas, os nossos defeitos, nos aceitam como somos. Todos nós aqui presentes, Senhor, temos um desafio particular. Seja um problema de saúde, um problema familiar, um desafio de trabalho. Por esse desafio particular, te pedimos para que nos abençoe e nos fortaleça, Senhor. Que possamos ser merecedores da tua bênção em nossas vidas, melhorando a nossa saúde mental, psicológica, física, espiritual. Nos inspire, Senhor, para que possamos também nos bem conduzir na nossa encarnação, no meio em que o Senhor nos semeou, para que a gente possa florir, né? Mostrando para todas as pessoas que conosco convivem, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que o Senhor habita dentro de nós. Agradecemos esse passo coletivo, pedimos para que ele se estenda também às pessoas que fazem parte da nossa vida pessoal, particularmente aquele coração querido que estamos mentalizando agora, que também possa ser alcançado e abraçado pelo teu amor. Pedimos também para que as nossas melhores vibrações sejam levadas até um coração anônimo que esteja sofrendo nesse momento, esteja
hospital, nos presídios, no asilo, onde quer que haja esse nosso anônimo irmão, ele possa, Senhor, receber a tua misericórdia e as nossas melhores vibrações de carinho, fraternidade, solidariedade. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, gente.